Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Redimir significa comprar de volta. Nós lemos em Romanos, capítulo 4, o versículo 16. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Branham, na mensagem A Era da Igreja de Esmirna, página 128, a seguir. Só para continuar, estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus que deveriam ser expressos na carne no seu devido tempo, mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a
toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 9, 7 ao 13. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos 4:16, encontramos que Deus deu uma promessa segundo a toda a posteridade de Abraão, e Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob essa designação, porque diz: Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade singular com Jesus e incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com eleição ou a escolha de Deus. E isso é exatamente o que temos falado. Estes que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus, em seus pensamentos, em linguagem bem clara. A verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. Assim, esta noite é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo, e bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora
fora manifestado em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Assim como o Logos, Deus eterno, foi manifestado no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E aquele ser eterno era o Pai, manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez, nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos, agora manifestos na carne, são os filhos de Deus. Assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. No que não é semente, não há nada para vivificar. Mantenha isto atentamente em mente. Agora considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva, semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, palavra, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie e não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra, e ao ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos os filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos, como fez o filho pródigo: salva-me, ó meu Pai, estou retornando a ti. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. Bem, um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia e o colocou debaixo de uma galinha. No devido tempo, todos os ovos debaixo da galinha eclodiram. Aquela águiazinha não podia compreender o caquerejar e o ciscar em busca de alimento no monte de esterco. Ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Mas um dia, lá de cima nos ares, a águia mãe que tinha posto o ovo avistou aquela águiazinha no chão
ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para que ela subir voando e encontrá-la. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele, mas ela estava com medo de tentar. Novamente aquela mãe gritou para ela levantar-se no vento e segui-la. Ela gritou em resposta que estava com medo. Uma vez mais ela bradou, gritando que ela tentasse. Batendo suas asas, ela arrojou-se ao ar e, respondendo ao grito de sua mãe, elevou-se nos céus azuis. Veja, você, que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá para o grande profeta, águia, e estará com ele para sempre, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora vem nossa triunfal pedra de coroa no batismo do Espírito Santo. Gálatas 4:4-7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí está, Jesus Cristo veio, morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando ao dono original por meio de compra ou pagando o preço, e desse modo nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos, porque já éramos filhos, mas ele nos estabeleceu como filhos. Pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativo pelo diabo, porém éramos filhos, apesar de tudo. E ouça isto: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamais: Pai, Pai. Sobre quem desceu o Espírito no Pentecostes? Filhos em Corinto, sobre filhos, enquanto eles ouviam a palavra. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. E o novo nascimento é o Espírito de Deus entrando e enchendo-o após você ter se arrependido, tendo ouvido sua palavra e ter sido batizado nas águas como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. O que acabamos de expor seria muito mais fácil
de todos compreenderem, se todos crescem na doutrina da unicidade, da divindade, porque não há 3 pessoas na divindade, mas uma. Deste modo nós não nascemos de novo com o entrar do Espírito de vida de Jesus, e então depois disso o Espírito Santo entrar para nos dar poder. Se isso fosse verdade, porque estamos desonrando o Pai, não lhe dando uma parte em nossa salvação completa, porque se a salvação vem do Senhor e há 3 senhores, então Ele, Pai, deve ter algo a fazer também. Mas certamente pode-se ver que Jesus deixou bem claro que Ele é Deus, e é Ele e apenas Ele que está entrando no crente. São João 14,16 diz que o Pai enviará outro Consolador, mas o versículo 17 diz que Ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No versículo 18 ele diz que voltaria para eles. No versículo 23, falando aos seus discípulos, ele disse: viremos Pai e Filho para Ele. Por conseguinte, é o Pai, Filho e Espírito Santo, todos entrando de uma vez, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Esse advento aconteceu no Pentecostes, não 2 vindas do Espírito, apenas uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade e simplesmente creem em Jesus para a remissão de pecados, porém nunca continua até receber o Espírito. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.